Qual o tipo de cimento que pode ajudar no processo ali de impermeabilização? Favorecer menos a umidade ascendente, aquela umidade capilar. Qual cimento é este para você usar na sua obra? Canal Engenharia na Prática. Fala pessoal do canal Engenharia na Prática. Mais uma vez, seja muitíssimo bem-vindo ao seu canal Engenharia na Prática. Eu sou o engenheiro civil Elber Amo Fernandes e hoje eu vou perguntar esse questionamento que aqui já me fizeram por várias vezes. Poxa, Elber, eu preciso ali concretar uma fundação, elementos ali que estejam em contato com o solo, o mesmo concreto, por exemplo, de uma laje. Qual cimento é mais indicado? Qual cimento tem menor propensão ali com relação à umidade ascendente, à umidade capilar e que vai favorecer, ajudar no processo de impermeabilização? Essa pergunta é importante responder porque realmente o uso do cimento ele vai favorecer sim e ajudar no processo de impermeabilização. Claro que não é somente o cimento ali, a utilização daquele cimento correto que vai impermeabilizar a sua estrutura, de forma alguma. Você precisa sim utilizar um sistema impermeabilizante e claro, eu vou deixar sempre aqui a indicação para os produtos da Dry Leves, o SOS Concreto, o Elastamente, que realmente resolvem o problema da umidade capilar, da umidade ascendente. Antes disso, eu tenho uma playlist aqui no canal, estou deixando aqui no card, que eu abordo todos os tipos de cimento, o CP2, CP3, CP4, CP5, o que o CP2 tem de diferente em relação ao CP3, o CP4 em relação ao CP3, será que o CP3 realmente ele esfarela ali quando você utiliza no reboco? Você vai realizar uma concretagem de uma laje, utilizar o CP3, será que não vai favorecer calor de hidratação? Você utilizar o CP2 numa concretagem de uma laje meio-dia, esse cimento libera muito calor. Tudo isso nessa playlist aqui em cima, tudo sobre os tipos de cimento para você. Quando nós temos ali o processo de infiltração de água por falha de impermeabilização, você já sabe, nós já trouxemos aqui no canal. A água entra, a umidade entra, ela reage com os compostos ali, por exemplo, do cimento, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, reage, vai para fora, junto com o dióxido de carbono, solidifica e transforma em carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, que é a eflorescência, que são aqueles sais brancos que ficam depositados no pé da parede, nos blocos cerâmicos, nas lajes, justamente por essa reação que ocorre água, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio e também o CO2. Aí, respondendo a sua pergunta, eu vou aqui fazer a indicação de dois cimentos. O cimento Portland 3, que tem na sua composição principal a escória de alto forno, e o cimento Portland 4, que tem na sua composição principal a pozzolana ou pozzolana. Esses dois cimentos, eles têm uma menor concentração do hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, que são os principais sais solúveis que em contato com a água acabam gerando a inflorescência. Então, esses dois cimentos, tanto o CP3 quanto o CP4, eles têm menos concentração do hidróxido de cálcio e do hidróxido de magnésio. E isso pode ajudar que a estrutura em contato com a água
tenha uma menor reação. Tanto é, por exemplo, indicamos muito o CP3 para lajes ali, para ajudar também ali no processo da impermeabilização, e o CP4, muito utilizado aí em reservatórios, né? Por exemplo, tem o CP4 resistente a sulfato. Por quê? Tanto a escória quanto a pozolona ajudam, né, no processo de impermeabilização por ter menos hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio. Eu disse para você, o CP2, o CP3 ele tem comportamento, o CP5 e o CP4 é um cimento sim muito utilizado. Tanto é que quando você vai a um material de construção, você hoje está mais encontrando o CP3 e o CP4, tá? Porque o CP4 ele sim está sendo produzido em grande escala. O que tem esse cimento? Por exemplo, ele tem a adição principal da pozolona, porque você sabe, né? Os cimentos compostos ele tem clinker, gesso, uma pequena adição de gesso, e aí você complementa com outro material, seja escória, seja material carbonático, e nesse caso a pozolona, ok? Vale lembrar para você que nós temos também um CP2Z, que tem pozolona, mas em menor escala. Já o CP4, que ele tem a adição da pozolona. O que esse material traz de benefício para o seu concreto, por exemplo? A pozolona ela tem propriedades impermeabilizantes. Ela tem propriedades de combater a ação dos sulfatos que você tem, por exemplo, no solo, ou contaminantes, por exemplo, da sua água. Então, o CP4 ele é muito usado para reservatórios. Você vai realizar lá a impermeabilização de um baldrame que está em contato, ou melhor, uma concretagem de um baldrame que está em contato lá com o solo, grandes reservatórios de água que possam ter contaminantes agressivos de sulfatos, outros produtos químicos, tá? Então, o CP4 ele se assemelha ao CP3. Também tem baixo calor de hidratação. Como eu disse, né? Você tem o CP2 que tem um alto calor de hidratação, que seca mais rápido. Agora, o CP3 e o CP4, ele tem baixo calor de hidratação. Ou seja, o que isso significa, como você já sabe, são cimentos que seca menos. Ele demora mais para secar e vai atingindo as resistências com o passar dos dias. Tá bom, pessoal? Então, o CP4 ele se assemelha ao CP3. O CP3 tem escória, o CP4 tem pozolona, mas ali, no final, eles têm ali uma característica parecida de serem impermeabilizantes e combater a ação de sulfatos. Então você vai fazer a concretagem lá do seu baldrame, em contato com o solo, vai fazer rebocos, por exemplo, que tenham concretagem de reservatórios. Utilize o CP4 que ele vai ter uma ótima resistência, é um cimento muito bom e muito utilizado. Por exemplo, quando você faz a utilização do CP3, esse cimento ele tem uma composição baseada com uma formulação mais elaborada com 70% de escória de alto forno. A escória, ela favorece ali na questão da proteger contra a infiltração de água, favorece ali a impermeabilização da sua estrutura, também protege contra a agressão, por exemplo, de agentes químicos agressivos, mas ao mesmo tempo o cimento CP3 ele tem uma pega mais retardada, ele tem um endurecimento muito mais lento quando você comparar, por exemplo, ao CP2, aquilo que eu já trouxe no canal. Agora, quando nós falamos do CP5, é aquilo que eu também já trouxe aqui no canal. Esse cimento você tem uma alta resistência inicial já nos primeiros dias, 60% já no início dos 3 primeiros dias. Esse cimento ele é utilizado para desforma rápida, como eu te disse. Aí você me pergunta, mas em que eles se assemelham? Pessoal, vou deixar bem claro. Eles se assemelham na resistência final 28 dias com relação à sua resistência. Eu estou mostrando esse gráfico para você aqui. Se você observar a resistência final de todos os cimentos, perceber que ao final dos 28 dias no gráfico,
O CP3 ele quase chega ali à resistência final do CP5. Repetindo, ao final dos 28 dias. Se nós pegarmos o início ali, é completamente diferente. O CP3 tem uma pega mais lenta e o CP5 uma pega muito mais acelerada. Então, apenas isso, o CP3 e o CP5 se assemelham na resistência final aos 28 dias. Quase se assemelham, ok? Quase se assemelham. Então, apenas isso. No restante, eles têm configurações, comportamentos totalmente diferenciados. Ok, pessoal? Procurar tomar cuidado aí na utilização dos cimentos, utilizar cimentos com as características para aquela situação que você vai utilizar. Ok? Valeu, pessoal. Abraço e até breve.